Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Hoje nós vamos conversar sobre os anjos manifestados e também imanifestados em nós. Queridos ouvintes, se você está agora curtindo a Rádio Mundial ao vivo e você quer ver a gente, nós estamos com uma live. Isso para o pessoal que está ao vivo, né? Basta você entrar no Facebook. Ali no Facebook você procura a página da Rádio Mundial FM. O primeiro videozinho que aparecer ali é o meu vídeo agora ao vivo com vocês, conversando sobre esse tema fantástico que são os anjos. Os anjos que estão como consciência manifestados em nós e também as suas potencialidades imanifestadas ainda, mas para os seres humanos despertos, isso pode representar uma potencialidade já consciente dentro de nós. Então é isso. Quem quiser ver a live, basta entrar no Facebook, até mesmo o pessoal que possa estar pegando esse vídeo de uma forma atemporal, se entrar ali na página da Rádio Mundial do Facebook, vai ver, se correr no dia da postagem, os vídeos ficam ali, né? Os vídeos ficam de uma forma bem legal. Hoje, dia 8 de junho, então basta você procurar a data e o vídeo ficará disponível ali na página da Rádio Mundial. Então é isso, gente. Vamos entrar diretamente no nosso tema, que ele é muito interessante e ao mesmo tempo instigante, né? Quando nós falamos de anjos, a primeira coisa que vem em relação à nossa mente é aquele simbolismo fantástico que estão associados a eles, seres com asas, alados, que trazem toda a parte de Deus presente neles. Por quê? Porque anjos são mensageiros. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer para todos vocês que me acompanham, anjo, além de todo esse simbolismo fantástico expresso através de várias formas que nos é ensinado o que eles representam, anjo é consciência. Anjo, se você falar de anjo no seu sentido real, os anjos eles são mensageiros de Deus, então eles trazem padrões evolutivos para nós e de uma forma perfeita, eles trabalham de acordo com a possibilidade diretamente com a humanidade, por isso que eles são chamados de mensageiros de Deus. Então eles vêm como seres alados, aí que você entende o simbolismo das asas, que está presente na realidade superior, no sentido de patamares de consciência, e eles se projetam diretamente em nós. E essa projeção vai acabar gerando em nós o que nós chamamos de consciência. Então, anjo é energia transmutada em consciência junto com o seu trabalho diretamente na humanidade. Quer ver onde nós vamos entrar? Você está pensando neste momento. Isso é uma consciência angélica que já se projetou e fez o seu trabalho. Você está trabalhando a sua consciência astral. Por quê? Porque anjos já vieram aqui e demonstraram para nós o que representa essa vibração e a humanidade, através da sua evolução, desenvolveu o seu corpo astral. Esse próprio corpo físico que nós temos agora representa a força de anjos que se projetaram e também toda a energia que anima eles, que nós chamamos de vida. Então, nossos corpos eles são representações diretas desses anjos. Então vamos desenvolver isso, depois no fim do programa eu faço algumas analogias para a gente entender como isso está inserido no contexto evolutivo. Vamos lá. Uma coisa que é muito fácil de entender, isso eu já falei em vários programas meus, mas sempre vale salientar ou trazer de volta este conhecimento para que a gente entenda verdadeiramente no seu sentido evolucional o que são anjos. Porque anjo, a função deles é fazer a nossa evolução andar. Porque se não tiver a projeção angélica, nós ficaríamos de uma certa forma perdidos em relação a essa conexão fantástica e direta com o que nós chamamos de Deus. Então, anjos hoje, se nós pegarmos os 7 diretos, 7 anjos da consciência direta associada a Deus, o padrão é 7. Este padrão sétuplo, no atual momento, chegou até o 4º momento evolutivo. Então nós temos 4 realidades já manifestadas que estão
aonde? Estão no ser humano. Então essas 4 realidades representam realidades já manifestadas. Vou repetir, essas realidades ou essas potências que representam os anjos, 4 hierarquias, que é assim que se fala quando nós utilizamos como escopo a sabedoria das idades, nós temos essa realidade do quaternário expressa porque 4 hierarquias de anjos já se projetaram aqui e formam a nossa realidade. Mas como o padrão evolutivo está associado ao 7, nós temos 3 potencialidades a serem conquistadas. Então, de uma forma bem simples, para todos vocês, ouvintes da Rádio Mundial, que me acompanham, nós temos 4 anjos já manifestados como consciência em nós e nós temos 3 em potencial, totalizando 7. A 8ª coisa representa o próprio Deus ou Pai, que seria o progenitor dessas 7 forças que estão perante o trono de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso e vou colocar até umas nomenclaturas, principalmente para as pessoas que gostam de teosofia ou mesmo eubiose, que é o caminho que eu sigo. Mas são palavras que você pode procurar na internet, tendo um pouquinho de discernimento de separar o que é bacana e o que não é. Ali essas palavras são amplamente faladas. Então vamos colocar nomenclaturas e entender como eles trabalham. Primeira coisa, a primeira hierarquia que se lançou como força direta do raio divino ou da força ou da expressão de Deus. Essa hierarquia ela é chamada na teosofia ou na sabedoria das idades de hierarquia dos asuras. Asuras ou senhores do hálito divino. Aqueles que vêm e trazem através de todo o seu esforço o primeiro trabalho para deixar o planeta prontinho para as outras hierarquias que vieram anteriormente. Uma das formas de expressar essa consciência dos anjos que nós chamamos de asuras, os anjos mais antigos, eles trazem um poder mental muito grande. Então eles trabalharam através da expressão do seu corpo mental, começando a ajeitar o planeta Terra. Então hoje você pensa, e quando você consegue desenvolver em você um potencial de conquista de um mental mais sublime, de um mental mais elevado, você está trabalhando a consciência dos anjos que a sabedoria das idades chama de asuras, que está dentro de você. Então seria o Asura luminoso despertando e você correndo atrás do que hoje nós chamamos de uma certa forma de espiritualidade. Então é esta energia desses primeiros anjos que vieram para nós, que trouxeram para nós esta energia que hoje é o corpo mental do ser humano. E o primeiro reino que eles criaram foi o reino mineral. Então o reino mineral, como o primeiro reino manifestado nesse primeiro raio que desce, correspondendo à hierarquia desses anjos, foi uma realidade mental. Aí os asuras, de uma certa forma, fazem o seu trabalho, como o primeiro raio que desce, criando o primeiro sistema evolutivo. Eles passam a bola para a segunda hierarquia de anjos que desce e se projeta aqui. Então eles passam as suas experiências, porque toda a evolução é acumulativa, eles passam a experiência da mente para a segunda classe de anjos ou a segunda hierarquia. Então a segunda hierarquia, conhecido na sabedoria das idades, conhecida como hierarquia dos Agnisvatas, ou os filhos do fogo, vamos dizer assim, ou os filhos solares, eles pegam essa energia mental e começam a trabalhar o seu papel ou o seu desempenho colocado em prol da evolução. Eles criam o que hoje nós chamamos de corpo astral, voltado aos desejos, às paixões. Então o nosso corpo astral é resultado desse segundo momento evolutivo que traz diretamente para nós esta consciência dos Agnisvatas, esse fogo divino que está dentro de nós. Podem observar que a própria natureza trabalha dessa forma. Se você tem o fogo ali, o nosso próprio fogo físico, é porque tem o ar
projetado ali, ocasionando a possibilidade do fogo existir. E isto, como consciência, representa a mente que está no ser humano e também o nosso corpo astral, que o corpo astral ele é definido pela quantidade de luminosidade, ou este fogo no seu sentido simbólico do astral, que ocasiona tudo que é luz. E isso se reflete no ser humano como desejos, paixões, ímpetos. Então vejam que fantástico isso. Essas duas primeiras hierarquias que eu disse para vocês, o que eles fazem? Eles criam o que hoje é a nossa possibilidade de pensar, podendo atingir graus sublimes da nossa energia mental, que deve estar harmonizada com o nosso corpo astral de sentimentos, paixões e etc. Então isto nós chamamos de alma. Então foram estes anjos que criaram o que nós chamamos de alma. Então vamos retornar um pouquinho para continuar a compreensão do que eu estou falando. Num primeiro momento evolutivo de Sete, desceu os Asuras, que foi a primeira hierarquia de anjos, criaram um mineral mental. Depois terminaram o seu trabalho. O mineral serve de suporte ou base para tudo. Tudo representa o reino mineral em evolução. Aí vem a hierarquia do segundo raio, e a hierarquia do segundo raio, conhecida como Agnisvatas, cria a consciência astral que praticamente encapsula ou trabalha junto com a consciência mental. É criado a alma do ser humano. E qual foi o reino que representa essa hierarquia? O reino vegetal. Que quando a energia do mineral ela recebe a incidência de uma vibração, o mineral entra em movimento e este mineral começa a se movimentar e cria o reino vegetal. Agora vamos para o terceiro momento, para fechar no quarto. O terceiro momento desce a hierarquia conhecida nos anais da sabedoria das idades como hierarquia dos Barixades, ou os nossos pais lunares. A hierarquia dos Barixades, já recebendo o mental dos Asuras e recebendo a energia ou a consciência astral dos Agnisvatas, cria uma energia que nós chamamos de corpo etérico ou vital, que representa a energia que anima o corpo físico e encapsula essa força, já está quase preparada o que nós chamamos de consciência física ou que se projeta em nós como corpo. Então a hierarquia dos Barixades anima essa energia criando um corpo etérico ou vital. Então nós temos 3 hierarquias. A primeira, associada aos Asuras, que estão projetadas hoje, de uma certa forma, no que nós chamamos da base de tudo, que é o mineral. Depois nós temos os Agnisvatas, que se projetam e estão associados diretamente ao que nós chamamos de vegetal. E, por fim, a hierarquia dos Barixades, que imprime a sua consciência no vegetal, ocasionando o que nós chamamos de reino animal. Então o reino animal nada mais é do que a evolução posterior ao vegetal. Descem 3 consciências. Tudo isso é anjo. Então nós temos que compreender anjo como verdadeiros serviçais ou trabalhadores, melhor assim dizendo, do próprio Deus. Agora nós chegamos no nosso momento evolutivo. Nós estamos, como seres humanos, nesse quarto momento evolutivo, ou a projeção desse quarto raio, fazendo a evolução do ser humano. Que qual é a consciência? A consciência é a consciência física, que coagula todas essas energias dos anjos anteriores. Então, agora, para uma fácil compreensão, os primeiros anjos doam um mental, com possibilidades de sublimar essa consciência. Os segundos anjos, a segunda classe de anjos, projetam o que nós chamamos de consciência astral, desejos e paixões. A terceira hierarquia cria o mundo da energia, que nós podemos chamar de vitalidade, e por fim nós estamos coagulando tudo isso através da energia do corpo físico, e nós representamos os animais evoluídos, vamos colocar assim, porque querendo ou não, não estou falando de bem e mal, estou falando de uma consciência. O ser humano é uma consciência superior ao animal, no sentido que ela traz uma consciência acima, e com isso se coagulam 4 forças ou 4 energias. Então vejam que lindo isso, nós somos feitos de trabalho de anjos, nós somos anjos em formação para aqueles que se conectam às verdadeiras realidades espirituais. É agora que nós entendemos as 3 potencialidades de anjos que ainda não estão manifestadas. Então nós temos 4 hierarquias de anjos,
que representam nós como humanidade hoje, através de uma mente, através de um corpo astral, emoção, sentimentos, desejos, através de uma energia que alimenta e vitaliza este corpo físico, que é a quarta consciência. Com isso nós temos os 4 reinos: mineral, vegetal, animal e o ser humano ou hominal. E o que é isso? Trabalho de anjos. Aí as pessoas podem confundir a minha verdadeira mensagem neste programa e falar assim: ah, mas os anjos não cuidam mais de nós, está tudo uma bagunça, está tudo errado. Você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Independente das bagunças ocasionadas pela evolução atual, que é o ser humano em desenvolvimento, porque nós não estamos terminados, ainda seres humanos do futuro, bem mais resolvidos que este, irão ser criados por estas hierarquias. Eles querem ver a evolução no sentido coletivo. Então, se você pensa de uma forma coletiva e não pessoal, para não reincidir no erro que eu falei, você precisa entender que, independente dos nossos erros e acertos, esses anjos estão em trabalho, só que eles vêm de uma forma coletiva. Daí que nós temos a manifestação de Deus sempre como uma força construtora, uma força de manutenção e uma força destruidora. Exemplos de forças destruidoras: vejam Horus no Egito, veja Shiva na Índia. Então, quando nós falamos desse terceiro aspecto divino, representa que determinado momento não está mais indo para frente. Então, de uma forma coletiva, esses anjos ocasionam o término disso para que um novo influxo faça a evolução continuar. Quer ver um exemplo bem fácil, pensando de uma forma coletiva? Isso eu falo sempre nas minhas aulas, palestras. Imagine você há 2000 anos atrás, você chegar para um cidadão romano, 2000 anos atrás, apontar para o Coliseu e falasse assim: daqui a alguns anos, na verdade, algumas centenas de anos, este monumento que vocês tanto valorizam, onde vocês se divertem com o pão e circo, isso irá se tornar ruínas e uma nova cidade, um novo tipo de ser humano estará projetado ali. Vá para Roma hoje. Vá para Roma hoje. Então você observa que eles trabalham. Então, se nós estamos num momento, que é o momento que eu acredito, onde nós vamos ter essas transformações, elas vão acontecer para tirar tudo que não serve e criar novas potencialidades. Aí sai dessa terceira faceta de Deus, que eu citei como uma força transformadora ou destruidora. Estude Shiva e Horus, que são os guerreiros, de uma certa forma, ou a faceta transformadora de Deus, e observe a própria história da humanidade através dessas culturas. Então nós estamos num momento bem semelhante a esse. Aí que vem agora o que nós chamamos de espiritualidade. Como que a espiritualidade surge? Para quem está me acompanhando desde o início do programa, são 7 classes de anjos. 4 já se manifestaram através dos 4 reinos que aqui estão. Com isso, o que nós temos? 3 potencialidades. Então, existem anjos que ainda vão se projetar aqui, como dias da criação ou sistemas evolutivos futuros, que ainda não estão manifestados. Então, essas 3 classes de anjos representam as conexões com forças do futuro, mas que elas podem ser acessadas agora. Aí que está a grande chave, que representam pessoas que conseguem sublimar a sua energia mental, conseguem sublimar as suas energias emocionais, começam a ter rompantes de conexão com o que chamamos de mente universal e amor universal. Então, esses dias do futuro, que são essas potencialidades angélicas, fazem com que o seu potencial vibracional atinja esses seres humanos que estão despertos. Então, essas 3 classes de anjos, elas estão ininterruptamente também no nosso jogo evolutivo, representando um 5º reino, um 5º momento, um 6º e, por fim, um 7º, que irá terminar toda a evolução daquilo que começou, como eu disse para vocês, com a hierarquia dos Asuras, que desce como o primeiro raio. E onde que está isso, né? Como eu já dei uma pista, você tem que sublimar a sua alma. A sua alma, que é composta por energias astrais, energias que estão associadas aos seus desejos e paixões e, por fim, as suas energias mentais. E isso deve condizer com os seus atos físicos e como você utiliza a sua energia. Aí esse ser humano,
que conseguiu, através desse quaternário que está no jogo evolutivo, como trabalho de anjos já projetados no jogo evolutivo, o que ocorre? Esse ser humano se abre para essas 3 potencialidades futuras. Aí que está o segredo dos 3 chakras superiores que estão no ser humano, que o ser humano tem 7 chakras como semelhança desse trabalho, que são centros de força e energia que estão nos seus corpos sutis. Então nós temos um 5º chakra, contando de baixo para cima, que está no chakra laríngeo. Nós temos um 6º que está no chakra frontal, na sua testa, e por fim o 7º ou último que está na parte superior da sua cabeça, que é o chakra coronal. Por isso que sempre quando nós falamos de seres iluminados, de seres angélicos, nós temos a parte mental, a parte do crânio iluminada. Por isso que até crianças, quando observam desenhos de anjos, é só colocar uma auréola em cima da cabeça, ela fala, aí tem um anjo, aí tem um anjinho, porque representam as pessoas que através desses 3 centros de força, trabalhando a sublimação da mente para acessar realidades verdadeiramente espirituais, sem misticismos, junto com a sua energia astral, seus desejos e paixões bem conduzidos, formam o ser humano integral, que é um ser humano do futuro. Mas nada impede que isso seja um ser que está agora no jogo evolutivo. Então, isto é anjo, gente. Isto representa uma consciência que está expressa dentro de nós, com todo esse potencial de transformação que necessita da nossa superação, do nosso trabalho, da nossa visão coletiva para que tudo ocorra. Aí, como eu disse, você pode pegar isso em vários simbolismos que existem por aí. Se você pegar, quer ver um exemplo das 4 consciências já manifestadas, você pegar a astrologia. Na astrologia nós temos 12 signos, e esses 12 signos são divididos no quê? Em 4 elementos, signos de ar, signos de fogo, de água e de terra. É a expressão desses anjos que já se doaram na humanidade. Se você pegar no próprio tarô, o tarô, o baralho comum, quantos naipes tem? 4 naipes, que representam também, no sentido da consciência que está neste simbolismo do tarô, que são cartas, também está associado a esses 4 anjos que já se doaram para a humanidade. E por fim, na própria Kabbalah, se você conhece um pouco a árvore da vida, se você olhar embaixo, onde os cabalistas chamam de Malkut, ou trono de Deus, aquela realidade é dividida em 4 forças, que é a expressão desses 4 anjos que já se doaram para a humanidade. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo e você fala assim, pô, de onde que o Newton Schultz tirou tudo isso? Ele está viajando, tal, etc. Mas eu apreciei isso, entrei em sintonia, quero conquistar, quero entender esses anjos manifestados em nós e também os potenciais ou imanifestados. Eu sempre convido aqui no meu programa todos a ingressarem na Sociedade Brasileira de Obiose, que é a sociedade que eu pertenço. Qual o e-mail da minha equipe para apoiar você nesse ingresso? Anota aí, equipe@newtonschutz.com.br, repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. Ali você informa só sua localidade neste e-mail e minha equipe pode apoiar você no ingresso da Sociedade Brasileira de Obiose. Você está fora do país? Você está em lugar onde não tem departamento? Você pode fazer a iniciação através do processo online. Sim, senhor. Se informe mais. Finalizando o meu programa, Jean, equipe@newtonschutz.com.br. Queridos ouvintes, agradeço o seu prestígio aqui comigo nesses 25 minutos. Espero ter, de acordo com a minha possibilidade, acrescentado algo para vocês. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.